Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o porquê o Brasil nunca vai dar certo. E eu não estou aqui para falar mal do Brasil. A intenção desse vídeo não é falar mal, porque o Brasil é o melhor país do mundo. Eu estou aqui para explicar para você o porquê esse país nunca vai para frente. Eu vou mostrar para vocês um compilado de vídeos sobre a Havan que pegou fogo lá na Bahia. Então, um compilado de vídeos, inclusive o depoimento do Luciano Hang. E você vai entender qual é o maior problema do Brasil e por que isso aqui não vai para frente. Lembrando, claro, que eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, considero o Brasil a terra que emana leite e mel, a terra prometida a Abraão, mas infelizmente a maioria, não é a minoria, a maioria das pessoas anseia pela destruição do próprio país. A maioria das pessoas pega uma arma e dá um tiro no próprio pé. Porque, meu irmão, no mundo inteiro nós vemos a valorização daqueles que geram emprego, a valorização dos empresários. Então, por exemplo, você vai para fora do Brasil, tem um cara que é pizzaiolo, por exemplo, dono de uma pizzaria, ele chega lá a contratar 8 pessoas para trabalhar. Esse cara, em outros países, ele é tido como um herói, porque ele está fazendo com que 8 famílias tenham sustento. Então, por exemplo, é muito comum você ver, pelo menos na Europa, as pessoas valorizando o empresário, as pessoas valorizando aqueles que geram emprego. E aí tu chega, por exemplo, no caso de um europeu, e fala assim, pô, cara, você trabalha 10 anos na pizzaria e tal, você não tem vontade de montar sua própria pizzaria? Não, cara, eu estou satisfeito aqui. Estou satisfeito com o meu salário, estou satisfeito com a vida que eu tenho. Agora, no Brasil, isso não acontece. No Brasil, você contrata 3 funcionários. Dos 3 funcionários que você contrata, um funcionário vai te julgar no pau no Ministério do Trabalho. Dos 3 funcionários que você contrata, um funcionário vai fazer de tudo para ser mandado embora, vai fazer corpo mole, não vai vestir a camisa da empresa. Então, para você contratar alguém no Brasil, é uma verdadeira roleta russa. E aí você vê o pior acontecendo. Eu tenho amigos meus que têm empresas milionárias no ramo de metalúrgica, em Contagem, é uma região que fica próximo de Belo Horizonte. Para esses caras poderem chegar no âmbito de trabalho, eles têm que vir de helicóptero, porque a região de Contagem é uma região muito perigosa em Belo Horizonte. A região de Contagem é como se fosse um estágio para Rocinha. Os caras lá só não tem lança-granada porque não bateu na telha ainda. E aí o cara tem que trabalhar todo dia de helicóptero, porque se ele for de carro, o carro vai ser alvejado, tem uma série de problemas. E aí, sabe o que acontece? Sabe o que esse amigo meu descobriu esses dias? Que a secretária que estava contratada da empresa estava passando o horário do expediente do dono para os bandidos poderem fazer roubo à mão armada. Ou seja, somente no Brasil as pessoas elas batem naquele que estende a mão, batem naquele que oferece a oportunidade de crescer. Quantas vagas de emprego o Luciano Hang não ofereceu aí na Havan? E essa era a primeira Havan da Bahia. Poderia haver muito mais, poderia haver 10, 15. E aí eu digo para vocês, quantos empregos o cara não ofereceu? Quantas famílias o cara simplesmente não está indiretamente alimentando essas pessoas, graças ao serviço? Então no Brasil, é aquela famosa história que você vê nas escolas. A luta entre classes, a burguesia contra o proletariado, porque a burguesia explora o proletariado. Aí você fica vendo todo aquele livro de história do seu professor maconheiro falando que a burguesia explora a classe trabalhadora, sendo que a mesma carrega. E aí, meu irmão, você que fica brigando contra o empresário, brigando
contra aquele que gera emprego, o governo, que é o verdadeiro detentor de todos os problemas, fica dando risada. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O custo do juizado brasileiro é bilionário. O custo de um deputado que não faz nada, só fica fazendo merda, porque entre ter um pinguim de gravata no Senado e ter um deputado, é mais barato o pinguim, vai ser mais benéfico o pinguim, as ações vão subir sabendo que tem um pinguim no poder, do que simplesmente um deputado. Então, praticamente, o custo parlamentar no Brasil é absurdo. E ano após ano, esses caras aumentam os salários deles fora da correção da inflação. Ou seja, cada vez mais esses caras estão ganhando salários astronômicos. São salários de jogadores de futebol. E aí a conta não entra. Você começa a investigar umas pessoas, os caras têm mansão de 32 milhões de reais, só que os caras ganham 40 mil reais por mês. E aí você fala, a conta não bate, o cara tem que ter pelo menos uns 400 anos para ele comprar esse imóvel. Então, no Brasil, nós temos um alto índice de corrupção, nós temos um gasto muito grande com parlamentares e um imposto absurdo. Tudo isso vai refletir no seu salário, porque o empresário ele precisa fazer as contas. Eu, por exemplo, cheguei a ter funcionários. Eu pagava R$ 1.200 para um funcionário, mas o custo para manter esse funcionário era alto, era 3, 4 mil reais. Por quê? Você tem que contar que cada 3 funcionários, um vai fazer besteira, vai te jogar no pau. Você tem que contar que um funcionário vai fazer corpo mole. Você tem que contar que vai ter uma alta taxa de imposto. Você paga INSS no funcionário, o funcionário paga INSS. É uma série de taxas absurdas. E muitas vezes, no meu ramo, graças a Deus, não tive esse problema. Ainda tem uns fiscais que chegam na empresa, o cara... Olha, um azulejo quebrado. Um azulejo inventa a maior miséria da cabeça, querendo multar a empresa, né? Querendo um molhadinho. E aí, praticamente, meu irmão, você só fica aumentando a carga. E aí, no fim das contas, no fim do dia, aquele cara que ganha R$ 1.200, ele poderia ganhar 4 mil reais por mês. O dono da empresa conseguiria pagar 4 mil reais por mês, desde que o Senado não recebesse 46 mil reais, o deputado por mês, né? Senador ganhando quase R$ 1 milhão por mês, o custo de parlamentar astronômico, bilionário, os caras comendo em talher de prata, se bobear estão cagando em vaso de ouro. Então o custo, se fosse um custo mais enxuto, onde não precisasse de 500 pessoas não fazendo nada, e também uma bandidolatria, uma corrupção fodida, se não tivesse nada disso, você poderia ganhar tranquilamente seu salário de 4, 5 mil reais. E com poder aquisitivo grande. Mas tudo isso é impedido não pela burguesia. Não pela burguesia, mas sim pelo governo. Então, as escolas vão ensinar para você que é a burguesia que está ferrando com a sua vida. Só que quem está destruindo essa vida é o governo. Basta você ver aí, ó. Basta você ver, basta você enxergar. E infelizmente, o cérebro humano ele desenvolve até os seus 30 anos de idade. O lóbulo frontal, que tem a plena capacidade de entender as coisas, só vai se desenvolver com 30 anos de idade. Então, mesmo que um nóia, que um retardado assista esse vídeo, somente quando ele tiver 30 anos de idade ele vai valorizar o que eu estou falando. Né? Tem pessoas que são menores de 30 anos, cujo lóbulo frontal já foi desenvolvido. Mas, infelizmente, não é todo mundo. Então, praticamente, o Brasil não tem como dar certo, porque é o único país que sabota o empresário. Sendo que é o empresário que gera emprego. É algo inacreditável. Vamos assistir o vídeo para você poder entender aqui, tá? Eu vou tirar o som, que não é tão interessante, mas só para você poder ver. Vamos pegar esse primeiro vídeo, ó. Olha só. Isso aqui é na Ravan de Vitória, ó. Pegando fogo, ó. Tá? Eu não vou dizer a causa desse problema, tá? Eu vou me abster de dizer o que eu penso sobre isso, né? Eu acredito que vocês sabem muito bem, né, o que foi isso aqui, mas eu não vou falar, eu vou me abster, né?
Então, olha só. Olha aqui. Olha o que aconteceu lá na Havana. Lá, né? Eu não vou nem falar o que eu penso. Eu prefiro me abster. Ó, olha lá. É o único país do mundo onde o empresário é sabotado. Aí, como é que ficou? Ó? Olha como é que ficou a Havana. Ó. Vou aumentar um pouco a imagem aqui, só para vocês terem uma noção. Olha como é que ficou. Ela foi para baixo. Ela foi para baixo. Ou seja, você gera um emprego, você oferece a oportunidade para a pessoa poder vencer na vida, e a retribuição que você recebe é essa. Que maravilha! Que Eu não quero nem falar o que eu penso aqui. Então tá lá, ó. Ó, botaram fogo na Havana. Que maravilha, hein, campeão? Olha lá. A gente fala, a gente avisa. O povo, não, que isso, gordito, né? E aí tem lá, ó. O Luciano Hang, ele foi visitar o local, né? Olha lá, olha só pra você ver. Ah, pegou fogo, ó. Ah, Humberto, mas a Havana, ela tem uma estátua da Semiramis. Ela tem uma estátua lá, que no fundo a tradução disso aí é Semiramis, que era a mãe de Nimrod, é uma estátua totalmente pagã, tem que botar fogo mesmo. Meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe falar. Coloca bem na sua cabeça. Bem na sua cabeça, tá? Você já entendeu que o mundo é mau? Você já entendeu que não existe pessoas perfeitas? Que o paraíso é no céu? E a única pessoa que é perfeita é Deus? Você consegue entender? Nem todo mundo vai ter a mesma religião que a sua. Nem todo mundo que está assistindo esse canal é cristão. Vai ter macumbeiro assistindo esse canal. Vai ter satanista assistindo esse canal. Vai ter gente do bruxo assistindo esse canal. Vai ter gente espírita assistindo esse canal. Nem todo mundo é cristão. Agora, você tem que entender o seguinte: a partir do momento que a pessoa manifesta a sua crença, desde que essa crença não intervenha na minha vida, não seja enfiado no meu rabo, tá excelente, meu irmão. Faça o que você quiser. Você tá entendendo? Por exemplo, povo do candomblé. Os caras, eu acho uma atrocidade. É minha opinião pessoal. Mas opinião todo mundo tem. Agora, os caras estão lá enchendo meu saco? Não, os caras estão vivendo a vida deles. Então você precisa entender que tem pessoas que pensam diferente. Não é porque o cara gosta de outra coisa, a crença do cara é outra, que você invalida toda uma situação. Você invalida toda uma situação. Então, você coloca na sua cabeça que, apesar, eu como cristão, de querer ver uma estátua de Cristo num lugar como esse, ainda assim vai ter pessoas falando mal. Se você colocar a estátua de Cristo, vão dizer que você está adorando a imagem. Se você não colocar a estátua de Cristo, vão dizer que você não está favorecendo o cristianismo. Então não dá para agradar todo mundo. Agora, o cara tem a crença dele. Essa é a estátua da liberdade. Eu entendo o cara fez uma estátua cujos valores nessa estátua são da liberdade, é aquilo que ele luta. E que bom, cada um com a sua luta. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Tá bom? Agora, o importante é você entender que esse empresário que está oferecendo serviço, que está oferecendo oportunidade na vida das pessoas, está sendo sabotado por aqueles que ele está estendendo a mão. Por aqueles que ele está fazendo assim, eu te ofereço emprego. Eu te ofereço a oportunidade de você mudar a sua vida. As pessoas vão lá, pegam uma faca e passam na mão do empresário. É isso que está acontecendo. Por isso eu venho aqui trazer esse vídeo para vocês. Porque o único país do mundo onde as pessoas não valorizam aqueles que geram emprego é no Brasil. Infelizmente. Queria eu pensar diferente dessa hipótese. Queria eu poder chegar para você e pensar diferente, mas infelizmente no Brasil não tem como dar certo porque as pessoas estão sabotando aqueles que oferecem a oportunidade. É inacreditável. Vamos acompanhar aqui o depoimento do Luciano Hang aqui para você poder entender e aí você mesmo vai chegar à própria conclusão, tá? Olha lá.
Que tinha sido do proprietário da Havan. Luciano, esse pode destruir, né? Esperar um dia. Luciano, a Havan foi destruída, né? Você esperava que Não, é isso. um dia ela pegasse fogo, né? Vamos ver o que o cara vai falar. Eu vou ter que ir traduzindo, tá? Eu não posso rodar o vídeo inteiro porque tem música. Em 36 anos de história, essa é a primeira loja que pegou fogo. Eu sempre tive Em 36 anos de história, essa é a primeira loja que pegou fogo. muito medo do fogo em uma das nossas lojas. Ele sempre teve muito medo do fogo em uma das lojas dele, tá? Claro, com 174 lojas, todo dia 174 lojas. Você consegue imaginar o tanto de emprego que esse cara gera, o tanto de família que é sustentada pela empresa da Havan? Você consegue entender as oportunidades que o cara oferece e as pessoas estão lá passando a faca na mão do cara que está estendendo as oportunidades? ou tem uma enchente, ou tem algum problema no telhado, sempre acontece algum problema. Ele está falando aqui o seguinte, que todas as Havans sempre vai ter um probleminha ou outro. Problema no telhado, problema de goteira, enchente. E ele sempre está cuidando de tudo isso, né? Muitas lojas, muitos problemas, né? Mas vim aqui hoje, principalmente, ficar... O que ele está falando que ele veio aqui hoje, né? Ficar ao lado dos colaboradores, ó. Abraçar cada colaborador, fiquei feliz que não houve nenhum problema. Então, assim, a preocupação do cara, né? Graças a Deus não teve ninguém que se machucou com isso. Mas olha só para você ver a situação, tá? Com a parte física dos nossos colaboradores e tenho a certeza para eles que a gente vai trabalhar urgentemente para... Olha você ver, o cara vai reerguer a Havan. Eu, como empresário, meu irmão, se os caras botassem fogo na minha empresa na Bahia, eu mandava todo mundo embora e saía de lá. Eu não teria paciência para aguentar o capeta desses... Eu não vou nem falar minha opinião, eu vou me abster. Tem certas pessoas que Deus gera oportunidades trilionárias. E o cara da Havan é um deles. Ter saco para aguentar altas cargas tributárias, um juizado que faz o cara depor no Senado, o cara perder as redes sociais por causa de bando de idolatria e ao mesmo tempo botarem fogo numa... Assim, não vou dizer que botaram, mas a Havan pegou fogo na Bahia, né? E aí, basicamente, o cara ter culhão. O cara ter culhão para falar, ó, nós vamos reerguer essa Havan. Ele vai falar aqui, o emprego de todo mundo tá garantido, eu vim aqui abraçar todo mundo, não sei o que e tal. Cara, o cara é... Você tem que colocar o mérito do cara. Você tem que colocar o mérito. Sabe, você tem que valorizar, meu irmão. Você tem que valorizar. Não é qualquer pessoa que faz isso. O Brasil está acostumado demais a comer na mão do governo, com Bolsa Família, auxílio emergencial. O brasileiro está acostumado demais ao assistencialismo. Cara, você tem que valorizar. Olha o que o cara está fazendo. O cara vai reerguer de novo a Havan. E eu não faria isso, meu irmão. Eu já mandava todo mundo embora, mandava um trator para destruir isso daí. E no máximo colocaria uma bandeira da China bem grande aí nesse lugar, que é o que merece. Agora, infelizmente, não sou eu, felizmente, né? Não sou eu que sou dono da Havan. Agora, é inacreditável. O cara tá fazendo, o cara construiu, né? Eu acredito que a construção da Havan na Bahia não ficou menos de 10 milhões. Não ficou. Cara, qualquer construçãozinha, qualquer casa meia boca que tu constrói, fica uns 200, 300 mil. Qualquer construçãozinha de galpão fica 700, 800 mil. Uma construção tão colossal que é um shopping como a Havan, eu acredito, vou chutar, que fica 150 milhões, mais ou menos, para você construir. O cara vai levantar novamente a estrutura. É claro que ela não foi demolida, mas ele vai ter que avaliar, levar engenheiro. O cara vai gastar uma nota para reerguer a van, correndo o risco de novo fazer a mesma coisa. E cara, não foi só a Havan. Todos os empresários que apoiaram o Bolsonaro, de alguma maneira indireta, tiveram suas lojas depredadas. Que maravilha, né? Não vou falar nada aqui. Não vou falar nada, tá? Vamos continuar. Reerguer e principalmente para a gente segurar os empregos dessas pessoas. O cara vai segurar o emprego ainda, cara. Meu irmão, quanto que custa um funcionário? Em média, o salário... Em média, tá? Nós estamos falando aqui que tem funcionário que ganha R$ 1.200, mas tem funcionário que ganha 3 mil,
que ganha 4 mil. Por exemplo, um gerente de vendas, ele não ganha R$ 1.200, cara. Ele ganha 4, 5 mil reais. Um vendedor não ganha R$ 1.200, cara. O salário de um vendedor básico é 3 mil reais. Então, assim, o salário que roda na mão dessas empresas não é um salário baixo. O salário baixo, tudo bem, vai ter um salário baixo de algumas profissões de pessoas que não estudaram. Mas a maioria dos serviços do cara é serviço caro. Então você imagina, se o cara está pagando para um gerente 5 mil reais por mês, praticamente ele paga para o governo mais 5 mil de imposto. Então cada pessoa custa o dobro. Então você imagina, se o cara tem aí centenas de colaboradores, centenas de funcionários, quanto que o cara não está gastando para manter essas pessoas empregadas? Mesmo depois do lugar pegar fogo, cara. No mínimo, você tem que reconhecer os atributos desse cara. Né? Há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, é porque ama a nossa empresa. Então, obrigado pelo povo de conquista, né? Vai falar aquelas coisas mesmo. Eu cheguei à conclusão, meu irmão, assim, eu vou deixar bem à vista aqui. Eu cheguei à conclusão que infelizmente não dá, cara, não dá pra você ficar, sabe, dando corda pras pessoas. Infelizmente não dá. Eu como empresário, se alguém fizesse uma sabotagem da empresa, a primeira coisa, tá com a câmera em tudo. Esse cara provavelmente sabe quem fez isso, porque ele deve ter câmera pra tudo quanto é lado, né? Seja um padrão mundial de segurança ter câmera. Então eu digo pra vocês o seguinte, meu, o cara fazer uma empresa e fazer ela dar certo, sei lá, eu acho que a Ravan tem mais de 20 mil funcionários. Nem todo mundo recebe salário mínimo, tem gente que recebe 20 mil, 30 mil. Então, por exemplo, o cara que é gerente de uma sede da Ravan, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o cara que controla a Ravan, o local inteiro, cuida de toda a gestão, esse cara não ganha pouco. Então você vai somando aquilo ali, você vai vendo o enorme gasto que o cara tem para fazer a empresa rodar. Ao mesmo tempo que essa empresa está rodando, você tem que ver as dificuldades que esse cara tem. Por exemplo, ele tem dificuldade uma concorrência com a Shopee, né? Uma concorrência com o Mercado Livre, uma concorrência com a Shein, que chegou agora no Brasil, uma empresa chinesa, uma empresa com trabalho escravo, uma empresa que não paga tanto imposto. Né? Não tem, uma maravilha. Meu irmão, quanto que um chinês trabalha? Tu já viu os chineses? Os caras não tem um final de semana livre. Os caras não tem os caras trabalham o dia inteiro, meu irmão. Tem cansado de ver vídeo, os caras botando papelão pra dormir. Porque a cultura chinesa é trabalhar até morrer. Então você imagina, e dando aquele jeito de não pagar imposto. Aí o produto que tu vai comprar na Ravan tá R$80, o mesmo produto na China tá custando 12. Porque não tem imposto, trabalho escravo, desvalorização da moeda local, e não sei o que. Então você vê, o cara tem que competir contra esses monstros colossais. Tem que competir. E ainda assim, tudo que o cara recebe é isso aqui, ó, juizado, imposto e das pessoas. É isso que o cara recebe. Então, o cara vir a público fazer o que ele fez, ele mostrar esse tipo de virtude, não é qualquer um. Por isso, eu volto aqui ao que eu falei no começo do vídeo. O Brasil é um país que não tem como dar certo. O Brasil é a terra prometida a Abraão. Se você pegar toda a escatologia bíblica, se você começar a estudar que terra que foi prometida a Abraão, é o Brasil. Depois, você tem a terra que emana leite e mel, é o Brasil. As maiores riquezas do mundo estão no Brasil. O Brasil é um país que não tem tantas catástrofes. Tem, mas não tem tantas. Então, o Brasil é o melhor país do mundo. É a melhor região do mundo. Porém, não dá certo. Por quê? Porque o povo brasileiro, infelizmente, é o povo que vai contra o empresário e favorece o bandido. Uma deputada está dizendo aqui que a burguesia está escravizando o proletariado. Aí todo mundo batendo palma lá na rede social. Aí basicamente é o contrário. A deputada com altos salários, fazendo merda o dia todo, está escravizando quem trabalha.
E o empresário está tentando sobreviver e garantir o emprego de você. Por isso, por essas inversões de valores, eu não acredito que o Brasil dá certo. Não recomendo que você mude de país. Estou apenas dizendo que é por essas virtudes o Brasil não tem como dar certo. Tá bom? Agora, não é por isso que o Brasil deixa de ser um país ruim. Não deixa de ser um país bom, peço perdão. Tá? Pelo menos você tem no Brasil aí água potável, recursos, ouro, minério. Então tem muitas virtudes que favorecem o Brasil aí, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido a proposta do vídeo de hoje, que é explicar para vocês o porquê nós temos que valorizar o empresariado, nós temos que valorizar o empreendedor e desvalorizar a bandidolatria, esses bandidos safados que estão no poder. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida o suficiente para você entender a posição do cara. Tá bom? Não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo é muito importante, tá? E claro, quem quiser o meu contato pessoal, aprender empreendedorismo de verdade, quem quiser aprender sobre criptoativos, quiser aprender a proteger o seu patrimônio em 2023, é extremamente importante. Quem quiser aprender tudo aquilo que eu conheço, que me fez ter sucesso, mesmo nesse mar de lama que é o Brasil, e com o meu acesso ao meu telefone, cara, trocar ideia comigo, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que vai ser algo fenomenal para você, tá bom? A gente está com uma promoção de 3 anos de acesso e suporte. Então, se você fizer aquisição agora, só daqui a 3 anos que vai vencer aí toda essa assistência, esse suporte, acesso ao conteúdo, tá? Se eu fosse você, eu iria participar lá agora. Fique na paz.